Fala galerinha, e aí, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão, meu povo, meu povinho do café? Tudo bem? Espero que estejam todo mundo bem, espero que já estejam ficando um pouco enjoados de ficar em casa, doido para poder ir para a escola, assim como eu também tô com saudade de vocês, né? Vou puxar muito a orelha de vocês quando a gente voltar para as aulas presenciais, beleza? Gente, olha só, as duas últimas aulas que a gente falou, né? Então foi sobre independência do Brasil e primeiro reinado e período regencial, beleza? São dois grandes momentos importantes do Brasil, né? Dentro do período imperial. E aí, se a gente não entender muito isso bem, às vezes a gente fica com dificuldade. Então, eu vou pedir o seguinte, eu vou pedir que vocês parem esse vídeo, né? E façam lá a página 166 e a página também, né? 170. Voltando aqui, depois de um tempinho, eu quero que depois que vocês tenham feito, eu vou lá e vou corrigir esses exercícios, beleza? Então, espero que todo mundo já tenha feito. Então, voltem para cá. Gente, vamos lá. Na página 166, a gente vai ver o seguinte, né? Questão 1. Os membros da Guarda Nacional não recebiam soldo, salário, por seus serviços. Por que será que eles aceitavam desempenhar um trabalho na milícia? Escreva a seguir sua hipótese, sua ideia, né? Por que as pessoas que trabalhavam na Guarda Nacional não recebiam salário, mas mesmo assim elas trabalhavam, né? E a gente tem que entender, para a gente entender isso, a gente tem que ir lá justamente, a gente tem que entender justamente o porquê dessas guardas nacionais, né? Essas chamadas também milícias, porque são pessoas comuns que lá iam servir justamente como um exército, né? Qual é a grande questão disso? É que essas pessoas também queriam proteger seus interesses, suas terras, né? Não porque as pessoas que faziam parte dessa Guarda Nacional, elas não eram pobres, né? A maioria delas eram pessoas justamente que tinham condições, né? Que tinham dinheiro, que faziam parte justamente da política e da sociedade, né? E aí muitos deles também colocavam alguns dos seus escravos para combater para ajudar justamente no combate. Só que qual é a grande questão, né? É por que eles não recebiam salário, né? Porque o governo também não tinha dinheiro nesse período também para poder bancar o salário de todo mundo, e porque as pessoas lutavam pelos seus interesses pessoais também, por não perder terras, por não perder dinheiro, né? E atender justamente ao governo central, beleza? 2. Leia o trecho a seguir e responda as perguntas. Então vamos ler o texto. Holanda Cavalcante considerava que o melhor defensor dos cidadãos eram os guardas nacionais ou cívicos, não devendo ser empregado tropa de linha, senão nas ocasiões em que tratasse de defender a pátria contra inimigos estrangeiros. O cidadão soldado, melhor qualquer outro, defenderia o trono e o sossego público das arremetidas dos exaltados, né? Aí está falando de tropa de linha do exército, tropa do exército que poderia ser da cavalaria, artilharia ou infantaria, né? Aí a pergunta é: por que os cívicos da Guarda Nacional eram considerados por alguns grupos melhores defensores do que os soldados? Vamos lá. Então, resposta: porque eles lutariam com mais empenho para defender seus interesses, seu patrimônio e sua segurança. Além disso, não seriam exaltados como os membros do exército, né? Como assim exaltados, né? Extremamente nacionalistas. E eles também o que acontece no exército, né? Você, o pessoal fala, marcha, marcha, marcha. O pessoal vibra, né? Os soldados vibram com essas questões, né? Vibram com essa questão da guerra, né? Vivem, se preparam para a guerra. Enquanto essa guarda civil, né, essa milícia em si, eles não vibram para a guerra,
né? Eles só surgem no momento de defesa. E é nesse momento de defesa que eles vão surgir, né? Para defender o território também de revoltas internas que acontecem e também de possíveis invasores. E ao longo mesmo da vida deles, eles são pessoas normais, né? Pessoas que têm atividades normais. Alguns são comerciantes, outros são donos de pequenas propriedades, outros são donos de grandes propriedades, né? E assim por diante. E então por isso que eles não são exaltados, não são perigosos também ao trono do rei. Beleza? Vamos lá. B. Sobre o texto citado, qual afirmativa é correta? Então vamos lá. Cavalcante acreditava que o exército deveria ser extinto, pois os guardas cívicos desempenhavam melhor a defesa da população? Não. Não, ele não achava que o exército não deveria ser extinto. Então, essa tá errada. A gente tem que marcar a certa. 2. Cavalcante acreditava que o exército deveria ser utilizado apenas em situações específicas contra inimigos externos? Sim. Né? O que o texto está falando é que a Guarda Nacional deveria ser principalmente utilizada contra inimigos externos e não contra muito do que aconteceu contra revoltas das próprias pessoas aqui no Brasil. Então, as ideias de Cavalcante, qual é? Né? Resposta 2. Marquem aí a segunda opção. Por quê? Cavalcante acreditava que o exército deveria ser utilizado apenas em situações específicas contra inimigos externos. Também poderiam ser externos ao Brasil e externos à coroa. Né? 3. A Guarda Nacional deixou de existir em 1922, mas o Exército existe até hoje. Qual é a função dessa instituição na atualidade? Né? Então vamos lá. Qual é a função do Exército? Né? Então coloquem em tempo de paz. O Exército protege as fronteiras, promove ações ambientais e presta assistência a comunidades isoladas. Em tempos de guerra, o exército pode ser mobilizado para combater inimigos ou prestar apoio técnico a aliados. Então, olha só, em tempo de paz, o que o exército faz? Ele auxilia, como a gente no período que a gente está vivendo agora, né? Com uma pandemia. Então, o exército vai lá, cria hospitais de campanha, o exército se disponibiliza de materiais nesses hospitais de campanha também e dos seus médicos. Em tempo de paz, eles vão para os lugares mais isolados do Brasil, justamente, primeiro, para tomar conta das fronteiras, para que outros países não entrem nas fronteiras brasileiras, no nosso território e explorem as coisas que tem aqui no Brasil, né? E também para ajudar povos que vivem muito distantes, né? Como as pessoas na Amazônia, que a Amazônia é muito grande, e aí elas praticamente vivem isoladas, e quem ajuda esses povos são justamente o exército, beleza? Então vamos lá, gente, para a próxima página, que é a página 160, beleza? Leia o texto a seguir, publicado no Jornal Paulista, O Observador Constitucional, em 1931, e depois marque V para as alternativas verdadeiras e F para as falsas. E aí vamos para o texto. 2 partidos existem hoje no Brasil. Um que tem feito da palavra moderação se tem chamado o moderado. Quando bem analisado, sua conduta ou seu comportamento, acharíamos ser impróprio dar-se-lhe tal nome. Outro que pela energia e fraqueza tem sido denominado exaltado. Nome que lhes tem sido dado e que lhe também é impróprio, pois que a sua conduta tem sido a de verdadeira moderação. Então, o que esse texto está falando? Né? Está falando que existem 2 partidos brasileiros. A gente sabe que existem mais partidos no Brasil, mas partidos brasileiros tem um que é dividido em 2, né? Os moderados e os exaltados. E é isso que ele está falando. Né? E aí ele está falando aqui também, de certa forma, que os próprios exaltados estão se comportando em algum período, né, como moderados. E aí vamos lá para o texto.
né? Para as perguntas. O autor do texto apoia tanto os liberais moderados quanto os exaltados, os quais ele elogia no trecho citado. Ele está elogiando os exaltados? Não, falso, né? Então, letra F, falso. Para a segunda parte. Vamos lá. Segundo o redator desse jornal, os nomes de moderados e exaltados não condiziam com a atual condição desses grupos? Sim, então é verdadeiro. Por quê? Porque ele está fazendo justamente uma crítica. Ele tem dois nomes, né? Dentro desse partido. Tem dois grupos dentro desse partido, os moderados e os exaltados. Só que os exaltados estão se comportando como os moderados. Então, ele está fazendo justamente uma crítica aos moderados, né? Então está falando que praticamente só existe, que ele está fazendo uma crítica aos exaltados, ele está falando praticamente que só existe um partido, né? Então, tá certo. Vamos lá. Para outra parte, terceira. O autor do texto considerava o nome dos grupos políticos bastante adequados, tendo em vista as políticas dos grupos? Não. Né? Ele diz que os exaltados praticamente não são exaltados, são moderados disfarçados. Né? E aí o que ele fala? Que isso aí é falso. Né? Então vamos lá, todo mundo marcou falso. Então, a resposta de todas é FVF. Vamos lá para 2. Beleza? Durante o período regencial, grupos políticos progressistas e regressistas. Então, quando a gente está falando de período regencial, a gente está falando de qual período? De 1831 a 1840, tá bom? Se lembrem desse período, entre um tempo e outro. Né? E a gente está falando de quê? Quando não tinha um imperador no poder, tá? Tinha um grupo de pessoas que estavam justamente regendo, né, como maestro, o Brasil. E aí, vamos lá. Durante o período regencial, grupos políticos progressistas e regressistas se alternavam no poder. Quais eram as principais diferenças entre eles? E aí, vamos lá. Os progressistas eram favoráveis à descentralização do poder e ao aumento da autonomia administrativa das províncias. Ponto. Já os regressistas eram contrários às medidas descentralizadoras, pois defendiam um governo forte que sobrepôs-se às províncias, né? Então, o que ele está querendo dizer com isso? Queria um governo forte que justamente dominasse as províncias, beleza? Todo mundo entendeu? Espero que todo mundo tenha pegado. Vamos para a questão 3, galerinha. Atualmente, ainda existem divergências políticas no Brasil? Justifique sua resposta por meio de um exemplo. E aí, existe ainda divergências políticas? Existem grupos políticos diferentes no Brasil? Sim ou não, né? E aí vocês devem dar exemplos, beleza? E aí depois eu quero ver vocês postando justamente aqui no grupo o exemplo e mandando aí a fotinha justamente desses dois exercícios. 4. Muitas foram as mudanças políticas durante o período regencial. O golpe da maioridade encerrou o período e foi motivado por... Resposta... Vamos lá, de baixo para cima. Reclamação popular, pois as revoltas da época pediam que Pedro de Alcântara assumisse o trono. Não, olha só, as pessoas não estavam nem aí para a política naquela época, né? E quem é que está no grupo, né? O que são as pessoas, né? Os trabalhadores, as pessoas mais pobres, a grande maioria dos brasileiros não estavam preocupados justamente com a política nesse período, né? Então não pode ser popular. D. Interesses dos partidos regressistas que articularam o golpe. Não, se o regressista, né, ele não estava por mais que ele quisesse isso, eles não articularam todo-se o golpe, né? C. Embaixadores portugueses que queriam resolver a situação da colônia? Não, também não, né? B. Pedro de Alcântara
ter feito 18 anos é a idade legal para governar? Não, quando ele assumiu ele só tinha 15 anos. E há embates políticos que tornaram insustentável a continuidade da regência. Sim, porque você estava tendo grandes conflitos políticos entre, né, os regressistas, que eram o Partido Português, e os brasileiros do Partido Moderado, né, e do Exaltado. E aí eles estavam entrando em conflito. Para acabar com esse conflito, né, todo mundo resolveu falar, olha, vamos fazer o seguinte, para acabar com tudo isso, vamos diminuir a idade, diminuir a maioridade, botar para 15 anos. O Pedrão assume e aí a gente volta de novo para a estabilidade, beleza? Gente, e é assim que funciona. Espero que vocês tenham entendido. Qualquer dúvida vocês tirem, né? Me perguntem e depois mandem a fotinha lá do exercício, tá bom? Beijão pra vocês.